Mundo Negro, onde o racismo não tem vez. Começa agora mais um podcast Mundo Negro e hoje eu tenho duas convidadas muito especiais, minhas amigas pessoais, Glauber Portman e Alanis Matheus. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E nós vamos falar sobre o Dia da Visibilidade Trans. Aqui comigo a Alanis Matheus, que é a primeira transexual negra advogada de Mato Grosso do Sul, e Glauber Portman, trans não binária, artista, produtora cultural e que movimenta a cena aqui de Campo Grande. Boa noite. Boa noite, bom dia ou boa tarde? Bom tudo. Então, a gente veio aqui para falar de um assunto que é extremamente fundamental, né? Assunto que a gente deveria estar falando todo dia e toda hora, porque nós somos corpos que sofremos a todo instante, não é um dia só, né? E falar o que é a nossa vida, o que a gente vive e a importância do nosso papel na sociedade como um todo e principalmente aqui em Campo Grande, MS, né? Que é o espaço onde a gente mais resiste, sofre e bota a cara no sol aí para lutar e tentar erguer essa bandeira, que é uma bandeira nossa, que é uma bandeira que deveria ser de todo mundo, e falar aí dos problemas, do que a gente está transformando aí nesse mundão. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horário vai passar. As pessoas vão ouvir em qualquer horário. Qualquer horário, mas é importante ouvir. Com certeza. Como a Glauber disse, falar sobre transfobia não é unicamente sobre o mês de janeiro, é todo dia. A gente sofre transfobia todo dia. As pessoas normalmente só se remetem a esse tema quando é o mês de janeiro, na verdade não. É importante a gente falar que nós sofremos com a transfobia física, verbal, física e principalmente com a institucional todos os dias. Então, a partir do momento que eu vejo uma mana minha na rua que às vezes não teve a mesma possibilidade que eu de ocupar uma academia, de ocupar o judiciário, é uma interface da transfobia. Quando eu vejo uma mana minha que foi assassinada, inclusive já teve uma no meu bairro, a Tayla, que foi assassinada, é uma interface da transfobia. Inclusive a transfobia que todo mundo vê, né? Que é a transfobia física. Essa ausência de ver representatividade, exatamente. Né? Em todos os campos. Porque assim, falar sobre transfobia é muito importante, mas é importante também a gente falar sobre todas as interfaces da transfobia. Porque a transfobia não é só quando você assassina uma trans. Não é só quando o cara tira o peito o silicone de uma trans, a prótese. Não é só quando o cara degola uma trans. Não é só quando arranca o coração de uma trans e guarda no armário, como aconteceu já no Brasil ano passado, retrasado. Mas é muito mais do que isso. A gente tá falando sobre uma morte física porque a gente acha que vida é com derramamentos de sangue. Na verdade, vida é muito mais do que isso. A morte, existe uma morte simbólica. Quando, por exemplo, o meu nome social não é respeitado, quando, por exemplo, eu não tenho a mesma possibilidade de acessar determinados espaços que corpo cis. Então, transfobia vai muito além disso. Então, as pessoas se remetem a esses temas com alguma transfobia física e verbal, e na verdade não deveria ser assim, né? A gente tem que falar também sobre a transfobia, a morte simbólica. A gente tem que pautar sempre a morte simbólica. Uma morte que é muito antes de um tiro, muito antes de uma facada. A questão do afeto, né, com as exatamente. Trans, essa ausência de ser um corpo que a gente vê que não é amado em todos os espaços que a gente se encontra, dentro da família, no trabalho, na rua, na balada, a possibilidade de quase nunca termos um relacionamento, não termos pessoas que tenham coragem de aceitar esse corpo tão lindo e revolucionário que é o nosso, que é um corpo que incomoda, e não sair de mão dadas com nós, né, porque a morte começa por aí, literalmente, né, a gente se sentir inexistente em diversos espaços, né? Como um corpo possível de ser amado, possível de ser visto como belo, possível de ser capaz de ocupar todas as profissões, como a gente estava falando, de ser uma artista, de ser uma advogada, de ser uma professora, porque aí vai aquele questionamento que a Lani já tinha dito, né? Aonde se estão esses corpos trans? Por que as pessoas falam que não vêm? Porque normalmente estão na prostituição, por uma falta até de possibilidade de trabalho. Porque se a nossa realidade era para ser algo mais, tipo, né, se elas existem e estão confortáveis, por que elas não estão nessas categorias? Quantas apresentadoras de jornal, de televisão trans você viu? Quantas advogadas você vê? Quantas professoras você vê? Quantos médicos trans ou médicas trans você vê? Então, aonde estão nossos corpos, né? Por que eles não estão ocupando esse espaço? Aí que está o problema. Nome social, às vezes a população não compreende e muitas vezes usa de uma forma, o nome de batismo de forma pejorativa. Alanis, o seu nome, por exemplo, Alanis Matheus, tem relação com o seu nome de batismo? E o seu, Glauber? Pode começar, irmã. O meu nome tem mais ou menos, né? Alanis não tem nenhuma relação com o meu nome de batismo, inclusive era o nome que eu queria colocar na minha filha, só que agora vai ser Mainá. E Matheusa tem relação com o meu nome de batismo, mas é uma relação muito mais intrínseca com a Matheusa que foi assassinada no Rio. A trans binária que foi assassinada no Rio. Eu vejo assim que, por ser
quando a gente fala sobre a comunidade, utilizar como pejorativo, cara, era inevitável, porque até mesmo antes de eu utilizar meu nome Alanis Mateusa, eu me reivindicava como uma trans não binária e utilizava meu nome morto. E já era uma figura pública, já tinha matéria Nome minha. morto, no caso, seria... É o nome de origem. O nome que eu não gosto. O nome que não devemos usar. É, esse nome. Que não pode ser... Que não pode ser mencionado. E já tinha uma matéria minha que eu trabalhava no MPF, então todo mundo já me conhecia porque eu utilizava o nome morto. Só que eu não gostava mais do meu nome morto e comecei a utilizar meu nome Alanis Mateusa. Então é inevitável, sabe? Então quem me conhece vai querer utilizar, infelizmente vai utilizar, mas fazer o quê, né? Então, o que eu posso fazer é dar um esculacho na pessoa para ela se colocar no lugar dela. Mesmo, reivindicar mesmo. E às vezes tá que é o que a gente faz. Exatamente. E Então, dá dependendo da processo? circunstância. Lógico que dá processo. O nosso nome é reconhecido por lei, como que os outros não podem, não devem. Decisão do respeitar. do STF a respeito disso, que não precisa nem fazer cirurgia de transgenitalização para você utilizar o nome social, isso é decisão de 2018. Então, se existe decisão já que os ampara, eu acho que é importante a gente utilizar também. É importante também a população trans saber dessas possibilidades, porque eu acho que quando dói no bolso, a pessoa pensa duas vezes antes de bancar engraçadinho, né? É. Então, macho que tem dinheiro. Por exemplo, na minha sala, nunca ninguém Fez bancou piadinha. Nunca, porque sabe que eu sou louca, sabe? Eu sou daquelas que não tem esse negócio. E tem que ser reivindicar, E tem que ser mesmo. né? Normalmente as pessoas, mas precisa ser tão agressiva. Tem. que Gente, ser você agressiva. está olhando para um corpo afeminado, você está olhando para um corpo feminino. E é o mínimo que você tem que respeitar o nome como eu reivindico, como eu falo, né? Se você falar Alanis, acabou. Tem uma frase da Mona Brutal que ela Inclusive, fala assim nem os professores nem nada. Às vezes a gente vê a gente passando por processo vexaminoso, quando um professor, o babaca lá, de todos os professores, quer te chamar pelo nome. E o mais que não é o engraçado, nome social. o mais curioso, curioso, é porque quando eu comecei a utilizar meu nome social, eu não tinha começado a transição. Então, por exemplo, seios eu não tinha. Então era um corpo assim que não tinha transicionado ainda. E para um professor de direito, a maioria que é conservador, chegar e ver uma aluna trans, tipo Alanis, e ver eu respondendo presente, sabe? Mesmo sendo muito feminina, mas ainda não tinha começado a transição, era um negócio assim, sabe? Era uma coisa assim que... E no começo existia muito orgulho, sabe? Ai, vai ter que engolir, sabe? Alguma coisa assim. Você ia falar uma frase? Qual que era a frase? A frase da Mona Brutal, que a Glauber falou sobre ser pacifista, né? Não é. Que ela fala assim que a gente ocupa maior... Como que a gente vai ser pacifista se a nossa cor, e eu falo, nosso gênero ocupa covas, prisões e periferias. Como que a gente vai ser pacifista desse jeito? Então, a gente tem que ser manchetes exatamente. De crimes, né? Como que eu vou ser pacifista, sendo que eu saindo daqui pode muito bem encontrar uma mana morta, sabe, assassinada? Como que eu vou ser pacifista, sendo que a nossa amiga ela foi assassinada no passado? E ficou ao relento. Não, e como ser pacifista vivendo o que a gente vive, né? Exatamente. Porque assim, passar toda a realidade de opressão diária, recebendo risadas, piadas, cantatas machistas, tudo que o mundo nos abraça de uma forma escrota, e como agir com neutralidade, né? Como ser light, não tem, gente, é impossível. Se for olhar quantas agressões já sofremos na rua, o quanto que a gente já passou pelas ruas aí, eu mesmo já passei por mais de 10 agressões, arma na cara, garrafada, esculacho em grupo, apanhei na frente de uma igreja, uma igreja católica, e como que eu vou ser pacifista com esse mundo que me trata desse jeito? Entendeu? Não tem como. Não tem e outra, como, minoria não essa tem como ser possibilidade. pacifista. Quando a gente vai reivindicar direitos sociais, direitos individuais, a gente não tem como ser pacifista. Por que o STF foi falar sobre criminalizar a LGBTQI-fobia só no passado? Por quê? Porque por muito tempo a gente foi pacifista. E depois de muito tempo a gente acordou e viu que não adianta ser pacifista. A gente tem que mesmo botar... Tem uma frase que a Ariel uma vez usou comigo e eu sempre utilizo ela. Algumas pessoas falam que travesti é muito escandalosa, né? Mas às vezes a única arma que a gente tem é o escândalo. Às vezes assim, que a gente não tem como... Tem pessoas que não tem como a gente discutir. Mas ela sabe do nosso direito, ela sabe sobre a questão dos nossos espaços, mas ela não quer. Então a única coisa que ela vai... Simplesmente ela usa de má fé, escutar, né? exatamente, é com esculacho, é com escândalo, é assim que vai... E falando dessa questão de violência, o Brasil é um país muito violento para pessoas trans. Para a comunidade negra, de um modo geral, isso é evidente, nós somos um país muito violento. Só fica pior quando ainda é a questão trans. Tem agravante ainda maior quando são pessoas trans, travestis. E a ONG Transgênero Europa divulgou um último dado aí que nos últimos 8 anos, entre 2008 e 2016, 868 travestis e trans morreram no Brasil. Neste ano de 2020 já foram 14 mortes, até o último dia 22. Ou seja, nós temos aí 82% desses casos, as vítimas foram identificadas como pessoas negras e pardas. Ou seja,
É evidente que a violência contra pessoas trans é nítida e o Brasil lidera aí, infelizmente, esse ranking mundial. Eu já deixa, parda papel, tá, gente? Parda é você ter medo de assumir que você é negra, sei lá, né? Os estudos não compreendem isso. Ainda bem que Aí nós que vem que o compreendemos. problema A vem de uma academia, a estrutura. pesquisa científica tá longe da comunidade, tá longe do seio social. Então fica a dica, parda papel, viu, gente? E agora um contraponto, a gente está falando sobre esses assassinatos, um contraponto. O Brasil, de acordo com um site pornográfico, da indústria pornográfica, é o país que mais consome a pornografia trans. Como é que vocês enxergam esse contraponto? Porque nós somos o país que mais mata e ao mesmo tempo é o que mais consome. Uma tag, por exemplo, travesti, acumula 450 milhões de visualizações nesse site pornográfico. Não é um contraponto, não é uma coisa muito contraditória? Eu sempre digo que quando vai se referir a esses dados, que na verdade por muito tempo já a comunidade trans vem falando sobre isso, é uma conta que não bate. E na verdade é uma conta, apesar de não bater essa conta, ela tem uma explicação. Porque é o mesmo assassino, o mesmo transfóbico que mata uma trans travesti, uma mulher trans ou uma travesti, a maioria das vezes é aquele que procurou alguma profissional do sexo travesti também. É mesmo que vai acessar uma pornografia trans também, que nem deveria existir. Ou aquele que vai usar do sexo gratuito, né? Que procura na surdina, nos becos dos nossos corpos. Porque eles aceitam nossos corpos nos becos e vielas, né? Escondido, mas publicamente não. É aquele que tá nos agredindo, né? Porque assim, pra esses homens, travesti é um fetiche, não um corpo, não um instrumento de afeto, né? É um objeto sexual, porque Exatamente. a gente foi reduzido ao objeto, ao olhar desses homens, né? E por muito tempo, esses dias eu li uma frase de uma travesti aqui de Campo Grande também, que ela fala, a Leandra, inclusive vou citar a Leandra Cabral, que é uma travesti da UEMS, que ela falou, que ela fez um texto, mas eu não me recordo muito bem, que ela falou assim que ela não queria ser utilizada como um tanque de guerra, um tanque de luta, um tanque só de resistência, mas também um instrumento de afeto, né? Ser um corpo de afeto. E falando dessa questão de afeto, como é que é a relação de afeto? Veículo de afeto, ela disse. Vínculo de afeto, esse vínculo, por exemplo, com a família, elo familiar. Vocês têm muito problema, porque a gente sabe que a dificuldade de vocês é diária, nossa, inclusive. Eu digo nossa por questão de LGBT, mas a questão de ser uma pessoa trans, no elo familiar, como é que é essa relação? Dentro de casa, por exemplo. Ou às vezes com namorado, relacionamento. São bem distintas umas das outras, né? Tem casos que vão ao extremo e tem outros que são um pouco mais light, como no caso da amiga aqui, né? Que disse que a mãe aceitou super bem. O meu também foi essa questão da gente falou, de meter o pé na porta, não ter opção e reivindicar o nosso direito, gostando ou não, se afirmar enquanto trans e tentar se manter essa questão da resistência e se afirmando dentro de casa. Mas a afetividade é sempre um problema para nós, tanto dentro da família quanto dentro dos relacionamentos, por exemplo, entendeu? Na verdade, a solidão do corpo trans e do corpo negro, e atrelado os dois ainda, ela se torna muito mais absurda. A sexualização aumenta, a negação aumenta, entendeu? E a ausência de afeto aumenta muito mais ainda. Eu vejo assim, um exemplo claro, prova de que o meu relacionamento familiar é bom é porque eu tô morando com a minha mãe até hoje, né? Se não fosse bom, não estaria lá, e ela sabe Graças que disso. eu também. E de curiosidade, Porque- Alanis, como é que foi essa... Você disse que já é muito chutar o pé na porta. E foi assim Eu mesmo? cheguei e falei pra minha mãe, olha, meu nome é Alanis Matheus, e pronto. Porque se assim não fosse, eu ia embora de casa, ia pedir pensão, porque eu também não sou otária, né? Eu fiquei 5 anos estudando pra ser otária. O mínimo que eu ia fazer Agora eu sou advogada. meter minha mãe e meu pai no pau e ia ganhar um dinheiro, ia ganhar pensão, né? O mínimo. Mas eu vejo assim, minha mãe ela é muito empática, sabe? Eu vejo isso muito de pessoal da periferia, muito empática. A afetividade da periferia, Exatamente. eu acho que na periferia se sofre tanto que às vezes, né, essa Exatamente. Você se sente empatia... mais respeitado? essa Sim, relação de muito afeto- mais. Eu Muito também mais. me sinto muito mais, porque na periferia eu me vejo as pessoas me respeitando muito mais, me olhando muito menos na questão, né, do olhar com preconceito, do que os espaços de elite. Por exemplo, como que é pra nós entrar num shopping? Nossa, é horrível. Como que é entrar numa loja de marca? Né? Ainda, além do trans, tem o preto, né? Que já é julgado muito mais ainda dentro desses espaços de luxo, né? Então, a periferia quebrada nos abraça muito mais do que a própria elite. Na verdade, é a elite que se incomoda com a nossa presença, né? Com a nossa retomada e que sinto muito que vai ter que engolir, porque a gente vai chegar lá. Vamos E eu ainda vou ser a dona do shopping. ocupar aquele trono, vamos hackear o trono que eles estão ocupando, né? Que na verdade é nosso. E eu vejo assim que, em específico da minha mãe, eu sempre vi que ela não teve dificuldade, assim, de me entender e tudo mais. Minha mãe sempre me respeitou, assim, enquanto trans travesti.
Mas eu sei que essa realidade não é de todas, sabe? Eu acho que é uma dificuldade muito grande também. É um privilégio de nosso, né? Exatamente, é um privilégio. Porque assim, se eu não tivesse um amparo familiar, talvez eu não teria conseguido concluir meu curso, mesmo tendo bolsa, sendo bolsista. E talvez também a questão da depressão, né? Entre outros Exatamente. problemas que poderiam ver. Porque acho que a nossa base, né, é a família. É o primeiro contato que você tem com o A conceito família social, é tudo. né? Não, aí se você não tem a família, que é o primeiro que era pra te ter, né? Pra te dar um suporte, já começa um problema muito grande dentro da nossa cabeça, né? Dentro da nossa realidade. Porque do mínimo que você espera é da família, um suporte. E ela é legado dentro da família, aí o problema se intensifica. Eu acho mais muito legal maior. ainda, porque na minha família, por exemplo, é muito grande. Eu tenho vários sobrinhos, tenho 3 irmãs, mas eu tenho irmã por parte de pai também que eu tenho contato. E eles desconstroem também as pessoas que têm contato, sabe? Isso é Os Então, meus sobrinhos corrigem. Trabalho de formiguinha, né? Aham. Quando alguém chega há muito tempo que não foi em casa, que não vai em casa, e chega visitando e usa o meu nome morto, os meus sobrinhos de 9, 8 anos lá e corrigem. Ah, isso, Ah, não, isso é ótimo. Eu também tenho essa mesma realidade com o meu sobrinho. Que a gente também teve uma vivência, né? E acho que essa vivência acabou servindo de uma educação, de fato. Eu tinha um problema no início muito grande, enquanto não binária, né? Não tem essa necessidade tão exorbitante, né? Da questão dos atrelados femininos exagerados. Mas sim da questão da roupa, né? Minha mãe, ela sempre negou muito, sempre discutiu muito assim, é porque unha colorida, porque roupa feminina, porque cropped. E não queria, ou ela negava que eu saísse às vezes na rua, não por uma questão de não achar bonito, de não querer que eu usasse, mas assim, do medo do que poderia acontecer socialmente comigo na rua. Entendeu? Porque a gente que trabalha como artista também, né? DJs e tudo mais na noite, a gente sabe que às vezes gera uma montação, né? O exagero, acho que ele faz parte de mim, que eu amo muito. E a preocupação da minha mãe vinha muito assim, como que a rua iria me receber vestido daquele jeito, como eu iria ser tratado e os perigos que eu poderia correr estando desse jeito na rua. De sempre exigir que eu vá de Uber, que eu volte de Uber, ou que o meu pai vai me pegar, porque ela sabe-se o perigo que o nosso corpo se passa estando aí transitando todas as ruas, becos e vielas, que é o mais fácil de ser agredido, que é o mais fácil de ser morto, que é o mais fácil de E ser a Glauber é um escândalo, né? abusado. Não tem como a Glauber chegar e falar, não, agora ele fez essa mana no ponto, no terminal, por exemplo. É Não um tem show de como. exuberância e que eu faço essa questão do meu corpo ele não ser deixado de vista, ele tem que ser visto. Tem que ser visto, exatamente. Ele tem que ser visto e respeitado da forma que ele é, de essa extravagância toda, ainda mais à noite. Como Porque diz a Gaga Funkeira e elas ainda falam mal. elas ainda falam mal. Abraço pra Gaga Funkeira. Um beijo pra nossa mãe Gaga Beijão. Funkeira aí também. Agora, gente, vocês são 2 exemplos claros daquilo que o Brasil não está acostumado a ver e que vai começar a ver cada vez mais. Trans negras, trans periféricas, trans que teoricamente não estariam aonde estão e ocupam espaço de voz e são muitas vezes espelho para outras pessoas. Sim, na verdade somos. E somos apoios também, né? Porque a gente Exatamente. dá o suporte. Porque imagina, eu acho que a minha luta seria muito mais difícil se não tivesse a Alanis, assim como havia as contrárias. Porque a gente tá nesse espaço, saber que tem uma outra mana, Exatamente. isso dá uma coragem muito maior. E o que dá mais coragem ainda é a gente saber que a gente é símbolo de representatividade de força para várias manas que estão aí na rua. Exatamente. Porque olha aí as notícias que a gente dá, como as pessoas nos abordam, como Eu as lembro até trans hoje, chegam. quando eu fiz a primeira fase da OAB, a Glauber me deu o resultado que eu tinha passado. Ela nem sabia o resultado, aí eu cheguei, você passou! Então você tem tá no essa- OAB, claro. E esse suporte, tipo, da gente estar preocupado de querer que a nossa irmã chegue lá. Ela não exatamente. sabia que E tinha separado ocupando ela. outros setores, por exemplo, a Glauber ocupa a arte. Eu também ocupo a arte, porque eu sou DJ, né? Inclusive, minha mãe, na arte, é a Glauber. Arrasando. Mas, ao mesmo tempo, ela fica muito feliz por ocupar outras trans também estarem ocupando os espaços, principalmente trans pretas. Com certeza. E- Ainda mais a questão do direito, que é uma ausência que a gente tem, né? Tipo assim, quando a gente vai procurar uma pessoa para nos dar o suporte na questão da judicial, de lei, quem que a gente vai procurar? Um outro hétero? Não. Né? Um outro É, branco? verdade. Aí quando eu sei que eu tenho uma irmã, que eu sei que ela ainda vai dar um valor e um peso muito maior, porque ela sabe a dificuldade que eu passo, ela tá dentro desse meio, ela sabe a vivência, e acho que é mais satisfatório e mais confortante pra gente saber que tem uma igual a nós que vai lutar pra gente. Porque aí eu tenho uma outra pessoa comum, que uma hétero, que normalmente também tem resquício de machismo, de racismo, e essa pessoa vai me estar protegendo. Agora não é muito melhor eu chegar aqui a mana que tem todas as caras da sociedade, tá ligado? Que vive a realidade que eu vivo, eu sei que é um peso muito maior, entendeu? Além da gente saber também o quanto a gente é um espelho para possibilidade diante de vidas de outras pessoas negras, né? De outras Verdade. pessoas trans. Porque a gente circulando, a gente na internet, a gente vê o quanto as pessoas compartilham, citam, vem a gente na rua e fala, velho,
Você é resistência É pura. você, eu Você gosto. também é fonte de força para nós. Né? Assim como entre nós, né? Imagina como seria estar no rolê sozinho sem saber que não tem uma mana como ela e ela e vice-versa. Ainda mais porque a gente sabe que o rolê LGBT, é bom até falar disso, que a gente fala tão pouco, né? Vou falar que o rolê LGBT às vezes ele é mais transfóbico do que o próprio rolê hétero. Entendeu? Como a gente é julgado dentro e ainda mais racista. A gente sofre muito mais racismo, pelo menos na maioria das vezes, dentro da comunidade LGBT, dentro da balada, né? Dentro desse espaço que se diz um espaço de diversidade, né? Um espaço de aceitação e um espaço de conforto. Conforto para quem? Pra gay normativa. Branca, heteronormativa? Não, não é. Entendeu? Até mesmo pra trans, até porque a trans, pra ela ser bem aceita desse espaço, ela tem que estar naquilo que a gente falou antes, né? Exatamente. Ser uma mulher Todo aquele perfeita. estereótipo. O que é mulher Uma perfeita? trans não binária, por exemplo. Não tem Várias representatividade. amigas minhas, elas são trans não binárias e com uma temática muito forte. Tem a Aloy, por exemplo, que é uma trans que aborda a questão da ambientalista e não é muito aceita na comunidade. A Glauber, por exemplo, enquanto uma trans não binária preta, periférica, que leva essas pautas, também não é tão aceita. É aceita porque tem visibilidade. E outras trans também que vai levantar. A Willow, por exemplo. Maravilhosa. Que vão trazer essas questões. Ai, e que se que começar a ocupar alguns espaços, até mesmo LGBTQI+, elitistas, vai incomodar. Então, por exemplo, se a Aloy, por exemplo, ela for a drag, se um dia ela voltar a fazer drag e for na DASA, ela vai incomodar muito. A Porque gente o corpo incomoda, dela, né? exatamente. Porque a gente tem espaços que a gente vê que é onde o... Higienizado. Higienizado, acho que essa é a palavra correta, onde a gente vê o negro em minoria. Por exemplo, eu comecei a fazer festas, trabalhar com a comunidade LGBT quando eu tinha 14 anos de idade. Eu não podia nem comprar uma cerveja, não podia nem alugar o espaço, só já montando o creme aqui da rolê. E eu fazia com que as pessoas alugassem pra mim, vendia ingressos antes pra mim tomar esse espaço. Pra hoje eu ser a Glauber Portman reconhecida, e isso eu tenho meus 26 anos. Olha a trajetória que eu tive pra hoje ter o reconhecimento nos últimos anos, entendeu? Agora você chega uma pessoa que nem aparece dentro da comunidade, que às vezes nem levanta a própria bandeira, ou a bandeira da comunidade, só porque é padrão, porque é branca, ou porque tem uma classe social bem- de se dar inveja. É vista como ela, a ela, bonitona ela da simplesmente balada. ela vira uma alguém dentro da balada. Agora vai olhar quanto tempo a gente está lutando, quantas festas eu fiz, e ainda eu acho que é muito necessário o nosso papel e as pessoas veem a gente como apoio, porque muitas pessoas dentro da balada LGBT, QI+, eu fui ponte. Porque eu não queria ser só a trans que vai ser reconhecida, a DJ, a produtora. Eu sei que eu sou ponte para colocar outras pessoas dentro desse espaço. Como eu fiz com a Rafa Spears, por exemplo, que é uma drag, né? Preta, gorda e resistência há anos. Ela tentou várias e várias vezes durante anos ser drag, que era o sonho dela, né? Ser drag, era a vida dela. Ela conhece todas as coreografias de todas as divas. E ninguém dava espaço, não dava porquê, é óbvio, não precisa citar. Porque é preta, porque é gorda, porque é afeminada. Aí bastou a filha dela aqui, né? A gatinha, que eu sou mãe dela de palco, né? Lançar ela uma vez, numa festa extremamente cheia. Todo mundo achou absurdo, todo mundo que negou contratação pra ela, né? Quis contratar. Hoje ela é contratada em todas as casas têm a Rafa Spears como drag, assim como eu fiz com a travesti. Quantas travestis pretas tocam, amiga? Nenhuma, agora a senhora tá lá, não é? Assim como na performance e tudo, porque a gente tá pra se apoiar. Assim como eu acho lindo, como a Alanis falou numa reportagem também, né, que ela fala que ela se formou como advogada, pensando também que ela vai trabalhar pro público dela, pras travestis dela, pra quebrada dela, porque se não for nós ajudar o nosso povo, quem que vai ajudar? Vai esperar do branco? Vai esperar do branco, cis? do Do hétero? Se não for a gente ajudar, dar o caminho, falar, mana, dá a mão pra mim que você vai subir junto comigo, não vamos chegar em lugar nenhum, gente. Exatamente, a gente vai criando nossos laços. Aham. Apesar de a gente sofrer com transfobia, porque a gente não vai... A transfobia não vai nos poupar Jamais. tão cedo, ainda mais num governo ultraconservador, um governo totalmente retrógrado, não vai poupar nem um pouco. E Mas- eu acho que o cenário tende a piorar, né? Questão de direitos sociais, direitos individuais, questão de espaços sendo violados. A Mana, por exemplo, de Manaus, né? Que foi proibida de usar o banheiro, foi expulsa do banheiro Do shopping, público do né? shopping. Então, acho que essas situações tendem a aumentar. Mas os nossos laços, eu acho que essa questão que a Glauber disse de sempre enfatizar a importância de outras irmãs também estarem ocupando esses espaços, a arte, o judiciário, a política também, porque é importante a gente também fazer política enquanto trans.
é Nosso fundamental. corpo já é político, né? Exato. Toda hora. Nosso corpo é político. Já é literalmente, que é a minha tese, inclusive, e a gente tem que adentrar todos os espaços para falar de política. Ser políticas também, por que não? Ser a presidenta Exatamente. desse Brasil. Já pensou? Que revolução? Primeira travesti preta presidente. E vai ser, por que não? Talvez a própria Alane seja. E assim é a nossa luta. Gente, ficaria aqui até mais tarde falando com vocês. O papo tá maravilhoso. Antes de encerrar, eu quero agradecer a presença de vocês, obviamente. Dizer que corpos trans não são feitos só de corpos jogados no chão, corpos que estão dentro de caixões. Aqui nós temos 2 exemplos claros, nítidos, de pessoas que se fortaleceram, se fortalecem a cada dia, lutam e vão continuar lutando para que mais pessoas trans ocupem os espaços, estejam aqui falando, para que vocês que estão aí do outro lado possam ouvir e compreender um pouco do que é ser uma pessoa trans nesse país tão transfóbico que é o Brasil. Obrigado, gente. Muito obrigado. Eu só vou deixar uma deixa de falar para nossas irmãs, né, que se amem, né? Acho que nós precisamos estar juntas em todos os momentos, né? E a afetividade entre nós, ela existe. Então, que as afeminadas, que as trans todas andam de mão unidas, e não só quanto amigas, né, quanto irmãs. Acho que no prazer também a gente pode se achar. Exatamente. Entre nós. Então, acho que não precisamos, desses normativos nem dentro da própria comunidade LGBT. A gente tem capacidade de se amar. Não precisamos deles para nada, apenas para derrubar eles, que é o que a gente está fazendo. Exatamente isso. Eu penso assim que a minha deixa também é relacionada a isso, porque a Glauber disse que nós somos um corpo político. Mas ultimamente eu tenho pensado muito de não só ser um corpo político, mas também ser um corpo que vincula afeto, sabe? Porque a nossa... beleza, né? Eu acho que ser um tanque de guerra não é o meu objetivo, sabe? Acho que a resistência e a luta, ela deve ser até acabar com a transfobia, que na verdade é o que eu penso em acontecer, sabe? A gente vai lutar, todos os dias que a gente acorda, a vida já é algo, uma luta, já é uma conquista nossa. Mas eu vejo também que essa necessidade de nós conseguirmos sabotar o sistema de cisgeneridade mesmo. Porque os corpos cis acham que a gente depende deles para ser feliz. Não dependemos nem um pouco. A gente não depende de afeto, a gente depende de direito, a gente depende de prazer, a gente depende de nada. Então eu posso ser muito feliz enquanto uma mulher bissexual, com um homem trans ou uma mulher trans também. E isso significar que eu acho que é o máximo, né? O ápice. É que a galera pega o feminino como uma condição sexual até do próprio ato sexual. E isso não existe. A gente pode se amar. O prazer a gente descobre junto, na hora que estivermos sozinhas. Obrigado, beijo pra todas as irmãs e seguimos lá. Beijo. Beijo, pessoal. Obrigado. Chega ao fim mais um podcast Mundo Negro. E aqui você já sabe, o racismo não tem vez. Até o próximo. Mundo Negro. Pele, história e atitude.